Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e eu casei, né? E aqui no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que é bem polêmica talvez para algumas pessoas, que é se vale ou não vale a pena casar na igreja. E o que você precisa para casar na igreja católica, pelo menos, que é a igreja em que eu casei. Será que vale ou não vale a pena a celebração do seu casamento na igreja? Vou falar um pouquinho disso depois da vinheta. Primeiramente, é importante a gente falar o que é o casamento numa igreja. Qual o significado disso? Primeiro ponto é que a gente tem que entender que na igreja o casamento é realizado lá não é porque é um ambiente bonito, porque é um ambiente chique, porque eu acho as fotos lindas. Não. O casamento na igreja é um marco de fé entre os noivos, é um marco de amor, é um local em que as pessoas elas estão lá radiantes, elas estão lá como testemunhas daquela união que está se formando naquele momento. Cada religião tem suas particularidades, obviamente, cada religião tem aí uma interpretação diferente do casamento religioso, mas uma coisa é certa, para todas ou quase todas as religiões, o casamento, o matrimônio é para transmitir votos de amor, de prosperidade, de união e de felicidade para os noivos. Claro, tem religião que vai falar que o casamento ele é para sempre, mesmo depois da morte, mas tem religiões que vão falar que o casamento ele é válido, por exemplo, só no plano terreno, ou seja, igual o casamento católico é. Enquanto a morte não nos separa, a gente vai ficar junto. Ou seja, depois que um dos cônjuges morre e aí a outra se torna viúva, o casamento não existe mais, no caso da Igreja Católica. Mas isso fica para um outro vídeo, caso vocês queiram que eu fale sobre casamentos em outras religiões, o significado, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico para isso. Uma coisa importante para se falar aqui no vídeo de hoje, especificamente sobre o casamento da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a religião que eu sigo, né? E a religião que eu casei e que eu tenho, né, minha fé. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o casamento só é válido se realizado dentro de uma igreja. Não importa se você vai fazer na igreja A, na igreja B, mas é dentro da igreja que o casamento católico é considerado válido. E pode ser feita tanto uma missa, naquela celebração, uma missa completa, com comunhão, ou apenas aquela celebração específica do matrimônio, sem a comunhão. E é justamente os noivos que vão passar esse desejo para o padre que vai celebrar aquele matrimônio. A decisão é dos noivos se vai querer aquela missa completa com comunhão ou não. Mas, como tudo nessa vida, a gente precisa seguir alguns requisitos para casar na Igreja Católica, né? A boa notícia é que é menos burocrático do que o casamento civil. E essas normas são normas pré-estabelecidas no direito canônico. Então, se você resolver casar numa outra igreja sem ser a igreja da sua paróquia, você vai ter que ir na sua igreja e na igreja que você pretende casar, conversar com o padre sobre a sua intenção de casar em outra paróquia. E aí você vai ter que colocar lá no edital, aquela coisa toda que eu vou explicar depois. Aí você me pergunta, mas Mari, com quanto tempo que eu tenho que marcar a minha data na igreja? Gente, o processo mesmo do casamento, para realizar o matrimônio, precisa de 3 meses apenas. Só que não é bem assim. A gente precisa de outras coisas que a gente não consegue fazer em 3 meses. E muitas igrejas não têm data. Se você realmente falar, quero casar daqui 3 meses. Não, você não vai conseguir a data provavelmente. É muito complicado, pelo menos aqui em BH é quase que impossível. Então muitas igrejas elas precisam de um prazo de pelo menos 1 ano. Talvez você consiga com menos. Algumas igrejas são mais concorridas. Por exemplo, eu casei numa igreja que se chama Basílica Nossa Senhora de Lourdes, aqui de BH,
E nessa igreja era praticamente impossível conseguir uma data no mês que eu queria, nas datas que eu queria também, com menos de 2 anos. Então eu marquei meu casamento literalmente assim que abriu a agenda e saí correndo para marcar a data que eu queria. Talvez você consiga com 1 ano e meio, 1 ano, mas assim, é complicado se você quer casar naquele mesmo ano em certas igrejas. Geralmente, as igrejas elas vão ficar responsáveis por todo o processo, todos os requisitos burocráticos de prosseguimento do matrimônio, do registro civil. E aí, depois que termina esse processo, é emitido um certificado que autoriza o casamento para ser realizado. E aí os noivos vão fazer o curso de noivo. Ah, Mariana, mas esse curso de noivos é demorado? É uma coisa longa? Depende, cada igreja é de um jeito. A boa notícia é que você geralmente pode fazer em qualquer igreja esse curso de noivos. Que você precisa ficar lá uma semana ou então vários finais de semana. Outros você consegue fazer em um final de semana inteiro e tem até igrejas que fazem uma tarde, em uma manhã, então depende. E esse curso de noivos, ele reúne outros casais, o que eu acho bem legal, bem interessante, porque você vai conhecer pessoas, vai ter uma troca aí de experiências, bem legal. Eu amei o meu curso de noivos, assim, apaixonei mesmo. Fiz lá na própria igreja que eu casei. Agora uma dúvida que muita gente tem: paga para casar na igreja católica? As igrejas, pessoal, elas apresentam cada uma alguns valores diferentes. Tem umas taxas sim. Se você vai casar na sua paróquia, provavelmente vai pagar menos taxa do que se você vai casar em outra paróquia. Mas o mais importante é você ir na igreja que você pretende se casar e pegar todas as informações na secretaria da igreja. Antes de você entrar com a documentação, você já olha os valores e taxas, porque se você quer escolher uma igreja com base no valor que você vai gastar, eu quero casar numa igreja com uma taxa menor, não me importa qual é a igreja. Então vai fazendo essa pesquisa de qual é o valor total que você vai desembolsar para casar na igreja. E tem um outro fator importante. A decoração da igreja, ela é por conta dos noivos. Geralmente os noivos se reúnem porque geralmente tem mais de um casamento no mesmo dia. Pelo menos é muito comum aqui em BH, não sei, né, na sua cidade. E aí vocês vão decidir juntos, os noivos juntos, qual vai ser a decoração, qual vai ser o decorador. Tem que olhar também se o decorador é permitido pela igreja que você vai casar e o que você pode fazer de decoração, porque tem muitas igrejas que falam, não, só pode 3 arranjos assim. Não pode trocar o tapete da igreja. Não pode colocar corrente assim assado. Então você tem que olhar isso tudo antes de você entrar com a documentação na igreja. Porque se você tem o desejo de casar numa passarela de espelho, num super tapete espelhado, e aí você marcou, por exemplo, na igreja que eu casei, que é a Basílica de Lourdes, você vai dar com uns burros na água, porque não pode. Na igreja de Lourdes não é permitido essa passarela de espelho. Aí se você faz muita questão disso, não marque lá, marque em outra, entendeu? E agora eu vou listar aqui rapidinho alguns documentos que são necessários para o casamento na igreja católica. Número 1, você precisa da licença, né, que é a transferência de paróquia, caso você vai casar numa paróquia diferente da paróquia que você faz parte. E isso vale para os dois, gente. Se, por exemplo, aquela paróquia que você vai casar não é a sua nem a do seu noivo, os dois precisam pegar esse documento. Precisa também de cópia autenticada do RG e do CPF dos dois, cópia do comprovante de endereço dos dois, certidão de batismo dos noivos também, muito importante, e tem que ser uma certidão retirada com pouco tempo. Aí você tem que ir lá na igreja que você batizou e pegar. Caso você vai pegar um padre que não é da paróquia que você vai casar, como também foi o meu caso, porque o meu caso foi o Padre Marcelo da Igreja da Boa Viagem que celebrou o nosso casamento, você também precisa de uma cartinha do padre com as informações pertinentes para a igreja. Você precisa também do comprovante de pagamento da taxa da igreja que você vai receber assim que você for lá na secretaria. Precisa também de uma declaração do cartório, você já deu entrada lá para o casamento civil. Se os noivos fizeram a primeira comunhão e também crisma, pode levar também essa certidão, esse certificado, esse comprovante. E
uma ficha com 2 testemunhas, lembrando que as testemunhas não podem ser menores de idade. Certificado do curso de noivos também. E essa documentação toda que eu falei pode também ter uma alteraçãozinha. Às vezes a igreja que você vai casar vai pedir mais alguma coisa. Então é importante sempre você ter contato com a secretaria, com a pessoa responsável de casamentos da secretaria da sua igreja. E aí essa documentação toda você vai levar 3 meses antes do seu casamento, da data que está marcada para o seu casamento. E uma coisa importante, assim que você marca a sua pretensão de se casar numa determinada data, sua data ainda não está confirmada pela igreja. É importante você receber a confirmação, que é feita durante esse processo todo. E um detalhe importante, nem sempre o curso de noivos é um item obrigatório. Então você também tem que olhar isso na sua igreja. Na minha era um item obrigatório, mas em qualquer igreja, você pode fazer o curso em outras igrejas também, em outras paróquias. Geralmente é feito com 6 meses. Eu fiz o meu curso de noivas, vou confessar pra vocês, com mais de 1 ano de antecedência. Sim. Agora o que eu quero falar pra vocês, gente, é que tem também o casamento com efeito civil, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo mais adiante, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Na verdade, tem muita coisa pra se falar do casamento na Igreja Católica, que depois eu vou falar mais coisinhas. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês é: não vale a pena você casar na Igreja Católica se você tá casando simplesmente porque, eu acho bonito, porque minha mãe e meu pai querem. Você tem que casar, gente, na igreja porque você sente vontade. É uma coisa até um pouco complicada quando um noivo quer e o outro não quer. Mas eu acho que quando um quer, o outro tem que ceder, porque é uma coisa muito importante para aquela pessoa que quer, sabe? O significado da Igreja Católica, pelo menos, né, para mim que sou católica, é um momento muito precioso, sabe? No meu ponto de vista. Então eu acho que quando um quer e o outro não quer, sabe? Você tem que entender, você tem que colocar suas razões para ele, mas para isso você precisa ter fé, você precisa demonstrar para ele que você é uma pessoa que de fato dá valor para aquilo. E também um outro alerta que eu faço para vocês é: o casamento na igreja, dentro da igreja, é um casamento que vai ter mais normas. Se você faz um casamento fora da igreja, você tá fazendo uma celebração, né, de casamento com as suas regras, basicamente. Você pode fazer o que você quiser. É como se fosse um teatro, né? Por mais que tenha todo um simbolismo ali também, acho lindo, mas é como se fosse uma encenação, é um ritual. Mas você pode fazer muito mais coisa do que quando você escolhe se casar dentro da igreja. Como eu falei, muitas igrejas colocam muitas restrições. Se você não está disposto a entrar nas normas da sua igreja, é melhor você não casar na igreja, porque tem muitas coisas que às vezes a gente fica um pouco triste, um pouco decepcionado. Minha igreja não deixa colocar aqueles foguinhos na saída, minha igreja não deixa jogar arroz, pétalas de flores, minha igreja não deixa colocar damas e pajens no carrinho de empurrar, não deixa pôr passarela de espelho, passarela assim assado, ter 1000 arranjos. Então você tem que estar disposto, você tem que entender de fato o que é o casamento na igreja. Porque se você quiser um casamento muito cheio de coisas e com a decoração da sua cabeça e enfim, né, do seu jeito, é melhor você não marcar o casamento na igreja. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque o casamento na igreja ele é muito mais do que ter aquele teatro, ter as pessoas entrando com carrinho, plaquinha. É muito mais do que isso. É uma coisa muito mais... Gente, eu fico até assim, sem saber, sem ter palavras pra descrever o que é o casamento na igreja. A verdade é essa. Porque pra mim foi uma coisa deslumbrante, magnífica. Mas, sendo sincera, tem noivos que não tem isso. Então, pra que fazer isso? Sabe? Você vai gastar um valor a mais aí, né, de taxa. Não é muito, é coisa assim, no total dá uns 1.000 e poucos reais. Mas você vai gastar dinheiro, você vai deslocar todos os seus convidados depois para ir para uma recepção que porventura você vai fazer. E você vai também ter alguns contratempos também, do tipo, olha, meu Deus, eu não sabia que eu não podia convidar uma daminha de 1 ano de idade. Ou, nossa, eu não sabia que eu não podia
jogar arroz na saída, e aí você vai se frustrar. Então, se você não tem interesse de abrir mão de certas coisas, é melhor você repensar se você realmente quer casar na igreja. Falando da igreja católica, tá, gente? Que é a experiência que eu tive. Eu não me arrependo nem um pouco de ter casado na igreja católica. De fato, hoje, se eu fosse me casar hoje, eu não casaria na Basílica de Lourdes por vários motivos aí. Gosto muito dela, tenho um carinho enorme por ela. Toda vez agora que eu passar lá, eu vou lembrar com muito amor, muito carinho. Adoro, é uma sensação maravilhosa que eu tenho quando eu vou lá e entro, agora que já passou o casamento. Mas hoje, racionalmente pensando, eu escolheria a Igreja da Boa Viagem. Ah, e antes que vocês me perguntem, mas Mari, eu já fui em casamentos em outros locais sem ser na igreja e que tinha um padre. Gente, eu tô falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Geralmente os padres que vão celebrar fora da igreja, geralmente eles são padres da igreja brasileira, que é uma outra vertente aí do catolicismo. Uma outra pergunta muito comum é se é obrigatório ter algum sacramento para se casar na igreja católica. Sim, pelo menos um dos noivos tem que ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Se um for, já é válido o casamento. E uma outra pergunta muito comum é se é necessário ser crismado para o casamento acontecer. É uma solicitação da igreja que os noivos sejam sim crismados, mas não é uma obrigatoriedade, não é uma exigência. Então você pode muito bem casar e depois crismar, se assim quiser, ou nem vai crismar, tudo bem também. Uma outra dúvida que muita gente tem é se você pode casar na igreja católica 2 vezes, ou seja, você divorciou, você pode casar de novo? Não. A resposta comum é não, mas também depende. Depende se houve nulidade matrimonial e outras coisas mais. E uma coisa que muita gente não sabe é que não é o padre que de fato, padre, o pároco, o diácono, enfim, não é ele que tá, na verdade, ministrando o matrimônio. Vocês sabiam disso? Eu achei muito legal, eu aprendi isso na Crisma. Ele, na verdade, é apenas uma testemunha qualificada. Aí você me pergunta, mas quem então tá fazendo lá o matrimônio acontecer? São os esposos ou os noivos, quem, como ministros da graça de Cristo, mutualmente se conferem o matrimônio, ao exprimirem diante da igreja e da comunidade ali presente o seu consentimento para aquele matrimônio. Bonito, né? Eu acho muito bonito isso. Então é isso, pessoal. Depois eu vou fazer mais um vídeo falando um pouquinho mais sobre o casamento na igreja católica e também trazer algumas coisas relacionadas a outras religiões, tá? Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, comenta aqui o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. E claro, me segue lá no Instagram, que eu criei um Instagram aberto justamente para poder receber vocês aqui do YouTube lá. Que é esse aqui, Eu Casei Uai. Lá eu posto mais dicas de casamento e um pouquinho da nossa rotina depois de casados. E se você não se inscreveu, se inscreva também, que é muito importante para o canal crescer, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos, tchau!